Graça e paz, queridos. Feliz por mais uma vez estarmos aqui com cada um de vocês. Você que está nos assistindo nesse tempo, tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Por isso que já vá compartilhando. Você que nos assiste pelo YouTube, já vá compartilhando. Tenho certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós nesse tempo. Amém? Quero falar um pouquinho sobre a humildade de Cristo. O centro de tudo, o centro de toda a nossa crença, de toda a nossa vida. E muitas vezes neste mundo que a gente tem vivido, o egoísmo acaba tomando conta do nosso coração, a nossa vida acaba sendo tão corrida em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, que a gente acaba não olhando para o nosso lado, olhando para o nosso irmão. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, amém, queridos? Quero deixar um texto aqui, vamos usar como referência, um texto que está em... Saiu o negócio aqui, só um momento. Aqui, Filipenses, capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Vou ler só até aqui. Queridos, o que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, porque ela estava passando por algum tipo de divisão, e quando Paulo escreve ela, ele se encontra aprisionado em Roma, se encontra em cárcere. No primeiro capítulo, isso vai ser frisado pelo próprio Paulo, e ele faz questão de testemunhar que todas as suas dificuldades, aquilo que ele estava passando, aquilo que ele já havia passado até aquele momento, estava ajudando a propagar as boas novas de Jesus. E Paulo continua relatando que todo o sofrimento que ele ainda estava passando estava dando confiança aos irmãos, e incluindo toda a guarda, todas as pessoas que estavam cuidando do seu cárcere, da cadeia, da prisão que Paulo estava dando confiança a eles, para eles viverem o verdadeiro evangelho do Senhor. E a expectativa e a esperança de Paulo é que ele jamais fosse envergonhado, vindo a negar a Jesus pelo seu sofrimento. Então perceba, querido, que todo o sofrimento que Paulo estava passando em cárcere, aprisionado, correndo o risco de morte, que depois, mais adiante, veio acontecer com ele, mas Paulo relata, ele faz questão de frisar que tudo aquilo que ele estava passando, sendo açoitado, tudo que ele já havia passado de sofrimento, estava gerando esperança e confiança, estava gerando conversão na vida das pessoas. E o desejo de Paulo era que ele conseguisse continuar trabalhando com toda coragem e dedicação para honrar a Cristo, vivo ou morto, ou seja, ele não se importava mais com a vida dele. Ele queria era honrar a Cristo, ele queria era declarar o quão bom e perfeito era o Criador, pois para Paulo viver era lucro e o morrer era Cristo Jesus. Ele sabia que tudo, a frase correta é: o viver é Cristo e o morrer era lucro. O que Paulo queria era propagar a palavra de Deus, não se importando mais com a sua vida. Essa mentalidade que nós precisamos ter em nossos dias, quando nós percebemos que em Cristo Jesus, em meio aos nossos sofrimentos, isso não vai gerar um desânimo, isso vai gerar uma esperança ao nosso irmão.
que os sofrimentos desse tempo, que as necessidades que muitas vezes nós passamos, pelo nome de Cristo Jesus, os nossos irmãos em muitos lugares estão sendo perseguidos e gera alegria em seu espírito, queridos. Por quê? Porque eles estão fazendo isso não por eles, mas por Cristo Jesus. E em meio a tudo isso, as preocupações com a divisão em meio à igreja de Filipe estava presente no coração de Paulo, pois mesmo em meio às suas dificuldades, ele jamais deixou de se preocupar com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Perceba o amor e a preocupação, a humildade que nós falamos no começo, no coração e nas palavras de Paulo. Por quê? Porque mesmo em meio às suas dificuldades, em meio às suas lutas, ele continuava se preocupando com a igreja do Senhor, com a igreja na cidade de Filipos, com a igreja na cidade de Éfeso, com a igreja na cidade de Colossenses e tantas outras igrejas que Paulo havia instituído naquele tempo. E aí Paulo começa o capítulo 2 fazendo o que parece ser 4 perguntas sobre os sentimentos que estavam presentes em meio à comunidade. Se há alguma motivação por estar em Cristo, se havia alguma consolação que vem do amor, se havia alguma comunhão no Espírito, se havia alguma compaixão e afeição entre eles. E se olharmos, queridos, para nós, para os nossos dias hoje, encontraremos esses sentimentos em meio à comunidade? Será que esses sentimentos de motivação estão presentes em nossas vidas? Será que estamos motivados porque estamos em Cristo Jesus ou caímos em uma zona de conforto? Será que temos consolado uns aos outros com amor, um amor sincero, um amor ágape, sem interesse algum? Será que temos comunhão no Espírito, uns com os outros, vivendo em um só propósito que é Cristo Jesus? Ou será que temos compaixão e afeto um pelos outros? A minha oração, querido, é que esses sentimentos brotem em nosso meio. A minha oração é que esses sentimentos venham borbulhar em nosso espírito, no meio da comunidade. Que esses sentimentos que Paulo está fazendo a igreja refletir, venha brotar como rios de águas vivas dentro de nós. Perceba que, ao contrário do que parece, Paulo não estava em dúvida se esses sentimentos existiam ou não. A intenção de Paulo era fazer a igreja de Filipos olhar para dentro deles e encontrar tudo isso em suas vidas. Por isso, querido, nós devemos examinar a nós mesmos diariamente para saber se os sentimentos que nós temos gerado têm vindo do Senhor. Tem vindo da palavra do Senhor. Nós devemos nos examinar para saber se temos gerado os frutos dentro de nós. E frutos, querido, quando a palavra de Deus fala sobre frutos, ela não fala sobre algo exterior, mas os frutos é algo interior. Todas as vezes que a Bíblia se referir em frutos, ela está falando sobre o que você tem gerado no teu espírito. Mansidão, bondade, domínio próprio, é esse tipo de fruto que o Senhor tem falado em nossos tempos. E no versículo 2, Paulo tem a certeza que as suas primeiras palavras trouxeram a lembrança de quem realmente aquelas pessoas eram. E quando eles caem em si, Paulo continua: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Paulo pede para que eles venham viver sinceramente, concordando uns com os outros, amando-se, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Paulo está alertando a igreja para viver uma unidade verdadeira, visando um único propósito, que é Cristo Jesus, e estabelecer o seu reino e tornar Cristo conhecido. Mas essa unidade não significa, querido, que haverá anulação da individualidade, e sim a anulação do individualismo, que são coisas diferentes. Por quê? Porque todos nós
Fomos feitos por Deus de uma forma especial e cada um de nós é totalmente diferente um dos outros, da forma de pensar, da forma de viver, de agir, e é necessário que nós venhamos aprender a trabalharmos juntos. Sim, pensarmos juntos em prol ao reino de Deus. E abrir mão de muitas coisas para viver o propósito de Deus em unidade com os nossos irmãos faz parte. Conviver, o convívio na mesa com pessoas que pensam diferente da gente faz parte. Isso vai gerar amadurecimento. Vai gerar amadurecimento dentro de nós, vai gerar amor pelo nosso irmão, porque muitas e muitas vezes vamos ter que abrir mão das nossas convicções para o reino ser propagado. Então não é você que sabe tudo, não sou eu que sei tudo, nós precisamos entender isso. Entenda que agindo dessa forma, nós estamos servindo ao reino de Deus, estamos servindo ao Senhor Jesus. Então faz parte do propósito, do processo do Senhor, nos amadurecer nesse sentido. Lógico que não vai ser fácil, vai ser difícil, mas é necessário esse tipo de processo para mexer com o nosso eu, para mexer com o nosso ego. E aí no versículo 3, Paulo muda o tom da conversa. E aí ele vai direto ao assunto, ao ponto. Perceba que no primeiro momento, Paulo faz com que a igreja se autoanalise. Mas num segundo momento, Paulo é direto em confrontar os seus irmãos. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem uns aos outros. Considere os outros mais importantes que vocês. A gente precisa parar de pensar só na gente. A gente precisa parar de tentar fazer as coisas para impressionar as outras pessoas e obter certo tipo de benefício com isso. Pelo contrário, nós devemos ser humildes e considerar o nosso próximo, considerar os outros mais importantes que a gente. Essa humildade que Paulo está falando é reconhecer que temos imperfeições em muitas áreas. E tem irmãos que vão ser mais habilidosos e melhores em muitas áreas do que nós. Eles vão fazer coisas e vão ter um entendimento melhor do que o nosso. Então cabe a nós gerar um senso de humildade dentro de nós e reconhecer o que o nosso próximo carrega. Reconhecer que a porção que o nosso irmão carrega é importante para o corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Nós não somos perfeitos, querido. O único perfeito foi Cristo. Por isso precisamos trabalhar em unidade para completarmos uns aos outros. Eu creio que por esse motivo, que Cristo, quando envia os seus 70, envia seus discípulos, ele envia eles de 2 em 2. A Bíblia diz que em Eclesiastes, diz que nós necessitamos andar de 2 em 2 para que quando um está fraco, o outro está forte. Mas eu creio que isso não é somente estar fraco na fé, estar fraco na caminhada, não. Eu creio que isso também tem a ver com estar fraco nas situações. Vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer, eu não vou entender, mas o meu irmão que está caminhando comigo vai entender e vai conseguir realizar. Por isso se dá o nome de corpo de Cristo, porque nós precisamos um dos outros, e é tempo de nós pararmos de egoísmo, é tempo de nós pararmos de pensar só na nossa vida, é tempo de nós começarmos a fazer as nossas escolhas e tomar as nossas atitudes, não esperando um reconhecimento ou uma retribuição, com a intenção de impressionar alguém ou se beneficiar por alguém. Não, a igreja do Senhor não se movimenta dessa forma. A igreja do Senhor se movimenta em prol do reino do Senhor, e ela se movimenta em amor, em santidade, em esperança. E aí Paulo continua alertando que não podemos procurar apenas os nossos próprios interesses, mas nós devemos nos preocupar também com os interesses do nosso irmão. Perceba que Paulo não anula a nossa forma de viver de preocupação com os nossos interesses.
Paulo não anula de forma alguma que nós devemos parar de viver os nossos interesses, mas ele enfatiza que nós devemos parar e olhar para o lado e ajudar nos interesses do nosso irmão sempre que possível. Isso é evangelho do Senhor. Ajudar o nosso próximo quando ele se encontra próximo a nós. Quando ele está passando por algum tipo de dificuldade, muitas vezes nós temos a solução para o problema do nosso irmão e não estendemos a mão, porque estamos preocupados somente com nós mesmos. Estamos preocupados se o nosso nome vai ser destaque, se o nosso nome vai aparecer. Estamos vivendo um evangelho que não representa Cristo. E aí Paulo deixa um exemplo perfeito para nós. O exemplo que para nós cristãos será a base até a vinda do Senhor e ponto. Devemos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que ele, sendo igual a Deus, ele não ficou lá se apegando nisso. Ele esvaziou-se de si mesmo, se fez homem, viveu em obediência até a morte, morte de cruz. E por essa obediência e esse sacrifício, Deus o elevou aos mais altos lugares de honra. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E todo o joelho se dobrará ao nome dele, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então nós devemos seguir a humildade de Cristo. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, se fez carne, habitou entre nós. No madeiro, a morte de cruz é considerado como maldito, ou seja, ele levou, não que ele seja pecador ou ele seja maldito, mas ele levou o nosso pecado e levou a maldição que era para nós, levou sobre ele, sobre os seus ombros. E nos purificou através da vida e do sacrifício de Cristo. E é esse exemplo que Cristo quer deixar para mim e para você. Que nós devemos servir ao nosso próximo, ao nosso irmão com essa ousadia. Com essa ousadia de estar dispostos a morrermos pelo nosso irmão que está do nosso lado. Estar dispostos a morrermos por Cristo Jesus. Estar dispostos, eu vou colocar uma coisa mais simples, porque morrer você pode estar pensando, isso é impossível, ninguém vai fazer, mas tem gente, tem pessoas que estão fazendo isso nesse momento. Mas vamos aliviar um pouquinho, estar dispostos a abrir mão dos seus negócios pelo seu irmão. Estar dispostos a abrir mão de 2 horas dos seus compromissos para ajudar o teu próximo. Num serviço voluntário ou num tempo de conversa com alguém que está se sentindo para baixo ou caído nesses dias. Saiba que a sua companhia tem o poder de curar vidas. A sua companhia, a sua conversa, o seu tempo de ouvidos. Quem sabe tem pessoas na sua família que está esperando que você se achegue a ele somente para escutar aquilo que ele tem para falar para você. E isso curará a vida dessas pessoas. Só que, será que nós estamos dispostos a abrir mão disso tudo? Porque geralmente isso não traz reconhecimento. E no mundo que nós vivemos, a honra e o reconhecimento que nós queremos é nessa vida, é agora. Nós queremos ser vistos pelaquilo que estamos fazendo. Nós queremos mostrar a nossa benevolência, a nossa misericórdia para as pessoas para obter um reconhecimento e um benefício. E Cristo está dizendo através dessa palavra que nós não devemos nos movimentar dessa forma. Que a honra e o reconhecimento que Jesus teve não foi em vida, querido, não foi na vida terrena que ele teve. Pelo contrário, a vida terrena que Cristo teve foi uma vida de muitas dificuldades. Viveu grandes coisas, grandes milagres, foi canal de bênção na vida de muitas pessoas. Mas foi uma vida de perseguição, foi uma vida curta. Mas foi da vontade do Pai, foi da vontade dele viver isso.
O reconhecimento de Cristo não foi nem na vida, não. Foi depois que ele morreu e ressuscitou. Portanto, não busque a honra e o reconhecimento nessa vida. Busque se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ame o seu próximo, querido, como a ti mesmo. Ame seu próximo como você ama Cristo, como você está disposto a amar Cristo e morrer por Cristo. Não busque o reconhecimento nesses dias. O teu reconhecimento será lá na glória, junto ao Pai. Amém, meus amados? É essa humildade que Cristo quer gerar dentro de nós. Ele está nos dizendo nesse tempo para a gente parar de egoísmo, parar de pensar só em nós mesmos, nos nossos interesses, de viver somente da forma que nos agrada, que nos fascina. Não, ele está dizendo, dá uma paradinha, olha para o teu irmão que está precisando, estende a mão para o órfão, para a viúva, estende a mão para aquele que necessita da tua ajuda. Amém, meus amados? Espero que essa palavra tenha enraizado em teu coração e você venha seguir os conselhos de Cristo, o exemplo de Cristo. E eu quero terminar com as palavras do próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro de Filipenses, só que lá no capítulo 4, no versículo 4 até o 7, que ele nos diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos com coisa alguma. Não andem preocupados com coisa alguma. Pelo contrário, a sua ansiedade é estar em oração, em súplica, é estar com Ele. Gera um ambiente de relacionamento, de comunhão com Cristo Jesus. E Ele gerará em você os frutos do Espírito. E esses frutos gerarão a humildade que você necessita, que nós necessitamos para servir o nosso irmão, com toda a excelência e com toda a honra dada àquele que é merecedor, que é Cristo Jesus. Espero que essas palavras tenham edificado o teu coração, como edificou o meu coração. Espero que essas palavras tenham te confrontado, como me confrontaram. E quando o confronto vem do Senhor, é porque Ele nos ama e quer melhoria da nossa vida. E tenho certeza que essas melhorias ajudarão no corpo de Cristo, no crescimento da igreja e na propagação do reino de Deus. Que o Eterno te guarde e te abençoe e a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom.